pessoal, bom dia. Bom dia. Eu novamente, em outra ministração, ao Senhor, todo reconhecimento do seu poder, autoridade nos céus e terra. Reverência, Senhor, à tua autoridade, poder, domínio sobre todas as coisas. Então, amados, venho agora com outra ministração da palavra. Já havia feito isso anteriormente, há muito tempo atrás. Jesus se declara Filho de Deus. Essa passagem está em João 5. Jesus declara-se Filho de Deus. Então, esse texto, eu vou ler o contexto. Você pode ver a passagem bíblica que está em João 5. Essa passagem bíblica, João 5,16. E ela continua até o versículo 47. João 5, 16 ao 47. E por essa causa os judeus perseguiam Jesus e procuravam matá-lo. Porque fazia essas coisas no sábado. Eu vou ler o contexto bíblico, tá bom, amados? Veja. Inicia por aqui. Essa passagem bíblica, ela centra-se, foca no conflito entre Jesus e as autoridades religiosas judaicas, após a cura de um paralítico do tanque de Betesda em um dia de sábado. Lembra aquele paralítico que ele via o pessoal indo para o tanque e usava fé e dizia que se as águas movessem havia um anjo para curar eles, e ele não tinha quem colocasse ele, e ele ficava ali 38 anos que ele jazia nessa enfermidade. Esta passagem é um dos discursos cristológicos mais profundos do Novo Testamento, onde Jesus declara abertamente sua divindade e igualdade com Deus o Pai. O texto divide-se em duas partes principais. O discurso sobre a autoridade divina de Jesus, que nós podemos encontrar no versículo 16 ao 30, João, capítulo 5, 16 ao 30, versículo 16 ao 30. E o testemunho que comprova sua identidade. Está no versículo 31 ao 47. Jesus e o Pai, autoridade e julgamento. Versículo 16 ao 30. A quebra do dia de sábado. Os líderes judeus perseguem Jesus por curar e mandar o homem carregar a sua maca, a sua cama móvel, né? Que ele tinha uma camazinha para onde ele ia, quando ele ia não, alguém o levava, né? Porque ele não andava, era paralítico. Então, Jesus, né? Aí Jesus, como mandou ele pegar a cama, depois que curou ele, pega sua cama e ande. Aí a quebra do sábado, os líderes judeus perseguiam Jesus por curar e mandar o homem carregar a sua maca, a sua cama, no sábado, violando a tradição oral, a tradição deles, né? A defesa de Jesus. Jesus responde com uma das declarações mais ousadas. Meu Pai trabalha até agora e eu também trabalho. Se referindo ao dia de sábado, porque eles ficaram injuriados porque ele mandou o homem, além de operar milagres nos sábados, ele mandou ele pegar a cama e andar. Coisa que para eles não aceitavam de jeito nenhum. No judaísmo, cria-se que Deus cessou a obra da criação, mas continuava trabalhando na manutenção da vida e no julgamento, até mesmo aos sábados. Ao igualar a sua atividade com a de Deus, Jesus está afirmando ser o próprio Filho de Deus.
e ter autoridade sobre a lei. Igualdade com o Pai. Jesus declara-se que o Filho faz o que vê o Pai fazer. Tem o poder de dar a vida a quem quer, e recebeu de Deus a autoridade para julgar a humanidade. Aleluia. As 5 testemunhas de Jesus. As 5 testemunhas que Jesus deu, né? Está no 31 a 47, versículo 31 a 47. João 5, 31 a 47. Para validar suas credenciais, já que pelas leis da época o testemunho individual não era aceito sem confirmação. Jesus apresenta testemunhos irrefutáveis de quem ele é. Aí ele falou aqui, ó, João Batista, está no versículo 32 e 35. Jesus lembra que o próprio João Batista, um profeta reconhecido pelo povo, já havia testificado a verdade a seu respeito. Lembra que ele batizava com água, chamava o pessoal ao arrependimento, para dar fruto de arrependimento, consertar as veredas, e que viria outro, ele batizava com água, mas que viria outro maior que ele, que batizaria com o Espírito. Então aqui, ó, as obras, assim, aí, que ele dava testemunho da verdade, né? E que ele viria o Messias. Já estava às portas. As obras, versículo 36. Os milagres e curas que Jesus realizava eram uma prova material, entre aspas, as obras, né? De que o Pai o havia enviado. O próprio Pai, versículo 37 ao 38. Deus testemunhou sobre Jesus o que ocorreu da forma audível no batismo de Jesus. Aleluia. Embora os líderes de Jesus, referente a Jesus, os líderes judeus, não tivessem a palavra de Deus em seus corações. As Escrituras, em versículo 39 ao 40, os líderes religiosos estudavam o Antigo Testamento diligentemente, mas falhavam em enxergar que todas as profecias apontavam para Jesus como o Messias. No 5º tópico aqui, Moisés, versículo 45 a 47, referente a Moisés. A ironia final de que os judeus confiavam em Moisés, confiavam na lei, né? Jesus e na lei. Mas Jesus diz que o próprio Moisés os acusará no dia do juízo final. Por que isso? Pois eles não creram nos escritos de Moisés, nos escritos, aliás, mosaicos, que foi o próprio Deus que deu para Moisés escrever na tábua, né? Então ele diz assim, ó, pois eles não creram nos escritos mosaicos que profetizavam sobre o Cristo. Isaías também profetizava, né? A aplicação teológica à passagem desafia o legalismo que prioriza regras em vez da restauração de vidas. Ela demonstra que a rejeição de Jesus pelos líderes religiosos ocorreu não por falta de provas, mas por incredulidade e amor. A glória humana em vez da glória de Deus. Aleluia! Senhor Deus e eterno Pai, nós reconhecemos o Teu poder, nós reconhecemos que o Senhor é Filho de Deus, nós reconhecemos que o Pai, Yahvé, te deu toda a autoridade, Yeshua, te deu toda a autoridade para julgar. Ele disse, eu não julgo, quem julga é a palavra. Mas o Senhor tem autoridade máxima do Pai. Foi dado todo o poder, toda a autoridade para Ele dar vida, dar morte, julgar aquele que não o reconhecer,
aquele que deu as costas para